Nesse vídeo nós contaremos a história de uma tribo que iniciou no BR-36. Na época, um bando de adolescentes de 14 e 15 anos que jogavam Tribal Wars para se divertir resolveram fundar as Anões Verdes, ou Duendes Verdes. Não sei, meu inglês não é muito bom, mas isso é irrelevante para o vídeo. A Blue Elves foi surgida através da tribo IP. A história aprofundada eu não sei, mas então ali foi fundada a Blue Elves e vários players que estavam ali nunca mais deixaram de fazer parte da família. Naquela fundação, a maioria dos jogadores que se juntou, enquanto jogou Tribal Wars, jogou junto para sempre. Nós estamos falando de 13, 14, 12 anos jogando. E então, no BR-130, houve problemas que fizeram com que a Blue Elves, os amigos de mais de uma década, pessoas que se conheciam por mais de metade das suas vidas, acabaram brigando, discutindo, tendo uma treta e separando a tribo. É normal que pessoas que jogam Tribal Wars briguem. Eu já briguei com meus melhores amigos, no 131, por exemplo, a gente teve uma treta no final, amigos que eu confio, que eu já conheci, que eu conheci pessoalmente, amigos que eu gosto, amigos até que eu só jogo com eles. Então é super normal você ter esses problemas. E esse vídeo não é um vídeo para acusar ou para ver qual lado está certo, mas para fazer uma reflexão sobre o que é o Tribal Wars. Aqui nós temos resumos de diferentes lados. Nós temos o Will, que é o representante da Blue Elves que foi para um 133, né? É da parte que rachou. E nós temos aqui a resposta da Ju. Eu não vou me aprofundar ao que os dois falaram. Se você quiser ir no fórum, você pode ver tudo. Mas eu vou resumir a história que eu ouvi, tanto do Ectoplasma, da Ju, e o que eu li o que eu li da Ju, né? Porque eu conversei com o Ecto. O que eu li do William. E eu vou dar um resumo aqui do que aconteceu. Em resumo, né? Tivemos no começo do BR a liderança da Blue Elves falando para todo mundo trocar as senhas dos seus WhatsApps, porque para evitar a senha do seu jogo, né, do Tribal Wars, para quê? Para evitar que alguém tivesse a senha e entrasse na conta e tal. Todo mundo foi ordenado a trocar de senha, inclusive a staff. Porém, na metade do BR, vazaram algumas mensagens da conta do William, que é um dos fundadores da Blue Elves, oferecendo a venda da sua conta. Ou seja, ele estava querendo vender para o inimigo para que debandassem a tribo e fizessem coisas assim. Quando a staff, a outra parte da staff da Blue Elves, né, viu isso, desconfiou dele e foi para cima, né? Pô, como isso e tal. E ele ficou magoado, porque ele pensou assim: jogamos há mais de uma década juntos, como é que vocês desconfiam que eu faria uma coisa dessa? Aí provas foram expostas e chegaram à conclusão de que não era o William, era um jogador que tinha acesso à conta dele, o tal famigerado Dark, um jogador do BR-120 que sempre está envolvido em polêmicas. Esse jogador, então, tinha acesso à conta do William, porque eles jogaram 120 juntos e ele invadiu a conta dele no 130 sem permissão e estava querendo vender a sua conta. Então o William falou: não estou errado. E o outro lado falou: cara, você está errado sim porque a gente avisou para trocar a senha. E ficaram nessa briga. Tinham outros desgastes rolando. Um BR é uma coisa desgastante. E isso foi a cereja do bolo para que então houvesse o rompimento e a Blue Elves fosse para o 133, enquanto a outra Blue Elves ficasse no 130. Eles conversaram tentando se acertar, mas um dos motivos que fez as coisas desandarem foi que o Ectoplasma e alguns amigos entraram no 103 para fazer 133 para fazer as pazes e ajudar os jogadores do 133, mas eles esbarraram numa exigência. Eles começaram a falar para o William e para a turma que eles deveriam repensar as coisas, porque o fato deles estarem perdendo a guerra no 133 fazia a galera confundir a Blue Elves verdadeira, entre aspas, com essa Blue Elves. E diziam: pô, a gente ganhou o 118, ganhou o 130 e a galera vem procurar a gente perguntando se a gente está tomando uma surra no 133. E não é necessário, porque com o nosso elenco original a gente não tomaria essa surra. Então, meio que vocês, ao fundarem uma segunda Blue Elves, vocês estão fazendo com que a gente passe vergonha, digamos assim, né? Ou tenha que responder pessoas que estão nos questionando por estarmos perdendo um BR que a gente nem está jogando. Do outro lado, o William e os fundadores da BI do 133 disseram que a tribo era tão deles quanto do Ectoplasma e da Ju e de outros membros.
e que tem que conviver com isso. Então, mais ou menos esse é o resumo. Claro que eu cometi erros durante esse resumo. Claro que eu não tenho como agradar os dois lados resumindo as coisas. Mas a cereja do bolo, né, na minha opinião, é a gente pensar o seguinte, né? Esquecer um pouco os jogadores do W Elvis e pensar um pouco em nós. Quando a gente joga o Tribal Wars, né? O que, que é o Tribal Wars? Quando você tem amigos de 5, 6 anos. Quando você tem amigos de longa data no Tribal Wars, você o Tribal Wars ele é uma desculpa para você jogar com os amigos. Né? Quando você pensa no porquê você está jogando o Tribal Wars, você não pensa em relatórios, em tropas, você pensa em pessoas. Você pensa em jogadores que fazem parte da sua vida. Quanta coisa não rolou na história da Blue Elves? Ajuda financeira, ajuda psicológica, momentos de dificuldades que um abraçou o outro. Nós estamos falando ali de muitos players que jogavam juntos e hoje não jogam mais. É claro que um ou outro não se gostavam, mas é óbvio que todo mundo ali perdeu algum amigo que se gostava. E no fim das contas, se você parar para analisar, é bem compreensível que um lado desconfie do outro quando vem uma MP, e é bem compreensível que o outro lado fique triste por não ter confiado em si. Mas assim, bem, bem em português claro, nessa história, todos estão um pouco certos e todos estão um pouco errados. A questão é que quando ninguém cede, a tag ela fica separada. Você não consegue um conflito desses, você não consegue uma solução sem que um dos lados saia perdendo. É impossível você reconciliar as coisas sem que um lado aceite, porque sempre vai ficar aquela mágoa. Então, por mais que você tenta fazer certo, se os dois lados não aceitarem, né, as coisas, não tem como as coisas darem certo, porque vai ficar aquela mágoa, vai ficar aquela coisa, eu te perdoei, mas você tá manchando o nome da Blue Elvis. Eu te perdoei, mas a gente não vai mais jogar junto. Então, o lado do 130, que é Ju, Ectoplasma e tal, teria que ou aceitar que a Blue Elvis está separada e tudo mais, e conviver com isso, ou o lado do 133 teria que aceitar, né, que o outro lado não agiu por mal, fazerem as pazes e jogarem todos juntos. Estamos bem longe de um conflito que se soluciona dessa maneira, pelo que eu li nas mensagens. Parece que os dois lados estão insatisfeitos, né? E eles tentam fazer as pazes, mas no final algo não permite, né? Algo não permite e aí você fica com essa incógnita, né? Será que vai dar certo? Será que não vai?